Fala pessoal, vamos falar sobre os resultados do quarto trimestre da JHSF. Já adianto que o resultado veio muito bom, né? Como vocês sabem, eu já fui acionista da JHSF e vendi, e eu vou explicar qual é o meu raciocínio por trás, por que que eu vendi e por que que eu ainda estou posicionado no mercado imobiliário, tá pessoal? Só que em outras empresas, tá? Eu não estou na JHSF. Eu vou explicar depois para vocês qual que foi o meu raciocínio para tomar a decisão de sair da JHSF, mas os fundamentos, por enquanto, estão bons. Por enquanto, tá, pessoal? Porque é assim que funciona a empresa cíclica, né? Independente qual empresa que você tenha no mercado do setor de construção civil, seja a gestão boa ou ruim, né? Ela vai passar por um momento bom, né, e depois, quando chegar a crise, obviamente que vai ser um dos setores, né, que mais vão sofrer, as empresas que dão lucro vão começar a dar prejuízo, né, e aí começa tudo de novo, né, a questão da recuperação das empresas depois, tá? Então vamos lá. Vamos pegar o release aqui. Vamos abrir o release da JHSF. Bom, aqui, pessoal, logo no começo, você vê a questão dos destaques, né, os highlights dos resultados. E aí, pô, só vem coisa maravilhosa, né? Que é a parte que a empresa é, aproveita para poder colocar tudo que de bom que aconteceu, né, no trimestre. Geralmente esconde a parte ruim geralmente eles botam lá no final do relatório, onde todo mundo tem preguiça de olhar, né? E a parte boa, onde todo mundo vai olhar, que é essa primeira página aqui, 99% das pessoas vão olhar só a primeira página, né? E vão olhar, pô, maravilhoso, tal, tudo bom, veio tudo positivo, crescendo, e fecha a página e não procura entender, né, o que está acontecendo, né? Então, vamos lá, ó, resultados consolidados, né? Resultado bruto cresceu 43%, resultado operacional 104%, resultado líquido 508%, né? Aí você já enxerga aqui um gap, né, de muito grande entre o resultado bruto e o resultado líquido. E aí a gente tem que procurar entender o que está acontecendo, né, para ver por que tem esse gap gigantesco, né? Incorporação cresceu, ó. Foi a parte que mais cresceu, né? Foi incorporação, né? Foi a parte que mais cresceu. Aqui você já vê logo um impacto grande, que provavelmente houve um impacto grande da incorporação, né? No resultado total da companhia. Bom, para quem não entende ainda o que é a JHSF, né, por que talvez ela seja um pouco diferente, né, das demais companhias de construção civil. A JHSF é como se fosse uma mescla, né, do modelo de negócio, por exemplo, da Multiplan e da Iguatemi, né, que são empresas que têm receita recorrente. O que eles fazem? Constroem shoppings, por exemplo, né? A Iguatemi e a Multiplan, que são as melhores empresas de shopping do Brasil, e aí ela tem uma receita recorrente, né, com aluguel dos imóveis, aquela coisa toda, né? E, e aí você tem a administração de propriedades com receita recorrente, né? Só que a JHSF, além de ter isso, né, essa coisa que vem, onde que vem a receita recorrente dela? Da JHSF, hotéis, restaurantes, aeroportos, né, tá tudo escrito aqui, ó. Shoppings ela tem também, né? Mas também a JHSF ela faz empreendimentos para vender, né? E aí ela entra um pouco já na área da Trisul, da Gafisa, da Cirela, né? Faz empreendimentos e depois vende, que é justamente a parte de incorporação, né? Que é essa área de negócio aqui dela que foi a que mais cresceu, né? Mas enfim, aqui você já consegue observar que provavelmente a empresa foi muito bem, porque todos os resultados aí mostrando, né, coisa muito boa.
Aí aqui mostra, tá vendo? Vamos tentar identificar agora o que aconteceu com o resultado líquido, que ele cresceu tanto. Olha só, tá vendo? Olha a receita bruta, né, que cresceu 40 e tantos por cento, né, em relação ao mesmo trimestre de 2018, né? Aí depois você vem receita líquida, resultado bruto, né? O resultado bruto foi melhor. Se o resultado bruto cresceu, né, cresceu mais do que a receita, isso significa que você gerou uma eficiência de custos aqui, né? Porque você conseguiu uma margem bruta maior, né? Mas não é isso margem bruta? Margem bruta é o resultado bruto dividido pela receita bruta, né? No caso, esse resultado bruto aqui é como se fosse o lucro bruto, né? Só está com um nome diferente aqui. Aí depois você vem as despesas operacionais, né? Vem esse PPIs aqui, né? Que teve um resultado também, um crescimento. O resultado operacional cresceu, tá vendo? Bastante, 58%. Também mostrando que houve melhorias nas margens operacionais, porque a receita operacional cresceu mais do que a receita bruta, né? Esse resultado operacional aqui, pessoal, é o EBIT, tá? Já é o EBIT já. Bom, deixa eu descer aqui mais um pouco, a gente vê outras coisas. Enfim, o resultado, aí ele mostra que o JHSF mostra o resultado por negócio, né? Enfim, vai mostrar um monte de coisa aqui, né? Eu já tinha dado uma olhada nesse balanço um pouco antes de começar a fazer o vídeo. Chegou uma hora que eu perdi a paciência, né? Porque mostrava um monte de coisa, resultado recorrente, né? Provavelmente aquelas operações recorrentes que eu falei com você, né? Que são os hotéis e os restaurantes e tal, que sempre estão gerando aquela receita recorrente. Mas, no final das contas, eu matei a charada, digamos assim, do resultado da companhia, analisando aqui Vou pegar aqui, deixa eu pegar outro. Analisando as demonstrações financeiras padronizadas, né? Que é aquele relatório bem toscão mesmo, digamos assim, que é aquele relatório que vem que é basicamente números, né? Mostra números, não tem aquela parte da explicação da administração, dos executivos e tal, né? Que tem nesse relatório aqui, no relatório do release, né? Que mostra, tá vendo toda a trajetória, né, da companhia, explica o que aconteceu durante o ano, tal, durante o trimestre, né? Se caiu, se diminuiu, o capex, o que fez, o que não fez, enfim. Aqui é um troço mais detalhado em termos de explicações, né? Agora a demonstração financeira padronizada é uma coisa mais crua, digamos assim, né? Propriamente dito, só números, né? Aí deixa eu passar essa parte das demonstrações financeiras individuais, vamos lá para as demonstrações financeiras consolidadas, que aí vocês vão ver o que vai ficar mais fácil de compreender o que aconteceu com o resultado da companhia, tá? Aqui, ó, todas as DFs consolidadas aqui. Olha só, pessoal. Ó, tá vendo? Receita de bens e serviços, tá aqui, tá? Receita com venda de imóveis, tá vendo? Esses itens aqui são sub-itens do item 3.01, né? Esses dois itens aqui, tá? Esses três, são três na verdade, né? Receita com venda de imóveis, receita com shopping centers, receita com hotéis e restaurantes, são as três, digamos, as três áreas de negócio, né, da JHSF, e essas três juntas explicam a receita total aqui de venda de bens e serviços, né? Então você pode ver que foi 636 contra 485 do ano passado, né? O que mostra um crescimento de aproximadamente 30% na receita. Agora olha só, se você for parar para pensar,
Ó, a receita com shopping center e locação comercial praticamente não teve mudança nenhuma. Na verdade, teve até uma queda, né? Uma pequena queda, né, de 2019 em relação a 2018. Aqui a receita com hotéis e restaurantes melhorou um pouquinho, teve uma alta. Agora, o que foi expressivo mesmo foi receita com venda de imóveis, que é justamente a parte de incorporação. Lembra que lá nos highlights, lá no começo do relatório, estava escrito aqui, ó, incorporação, tá vendo? Vendas aumentou 189%, né? E foi justamente isso aqui que mata toda a charada do relatório financeiro da JHSF para resumir, né, o que de importante aconteceu no ano. O que de importante aconteceu é que as outras áreas de negócio praticamente, não se mexeram, praticamente estão paradas no mesmo lugar em termos de faturamento e tudo mais. Melhorou um pouquinho na questão dos custos, como eu mostrei para vocês, né, que os custos operacionais diminuíram, fazendo com que as margens melhorassem. Isso é bom também, importante para você conseguir uma alavancagem maior nos lucros. Mas, de fato, se a gente pegar esse número aqui, esses dois números aqui, ó, né, 256, né, menos, vou pegar a calculadora aqui. Se a gente pegar 256 menos 115, né, você vai dar uma diferença aí de 141 milhões de resultado relativo à venda de imóveis, né? E, então, é justamente a parte que as construtoras, né, tradicionais, construtora mesmo, né, que mexe só com venda de imóveis, né, com construção e venda de imóveis, é a área que está conseguindo crescer nessa recuperação econômica. Então, a gente tem a Trisul, por exemplo, né, que é uma empresa que eu tenho na minha carteira de ações, é uma empresa muito boa, mas eu já entrei muito tempo atrás, eu já não compro mais ações da Trisul, já tem um bom tempo, né? Eu só mantenho, vou acompanhando os resultados, a empresa está mostrando também um crescimento muito bom e eu estou mantendo lá o que eu já tinha há muito tempo, né? Inclusive, na verdade, até eu fui reduzindo um pouco a posição na Trisul também ao longo do tempo, né? Mas enfim, você tem uma diferença aqui, certo, pessoal? Então, aí você vai vindo aqui os custos, despesas, né? Resultado financeiro, vai vindo aquele monte de coisa, e no final, que nós temos o lucro, obviamente, né? No final aqui, chegamos no lucro aqui. Aí, vamos pegar essa diferença, ó. Então, lembra que a gente calculou que foi 141 a diferença de resultado de um ano para o outro em relação à questão da incorporação? 141, então se a gente pega esses 326 milhões menos 195, olha só o número que a gente vai achar, 131. Ou seja, pessoal, a incorporação foi absolutamente responsável pelo resultado, né, da JHSF, um resultado bom. Agora, o que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: para que a JHSF consiga continuar apresentando resultados bons para os próximos trimestres, os próximos anos, ela tem que conseguir provavelmente continuar crescendo através dessa área de venda de imóveis, que é o que está tendo demanda maior, pelo menos por enquanto, né? E assim, uma coisa é você fazer a comparação do que aconteceu em 2019 com o que aconteceu em 2018. O que acontece? Então a régua subiu, né? A empresa entregou mais resultados. Quando agora chegar em 2020, a JHSF vai pegar os resultados de 2020 e comparar com 2019. Então, para que a empresa consiga apresentar um resultado novamente expressivo em 2020, de novo, crescimento, sei lá, de 30% ou 40%, ela vai ter que se desdobrar ainda mais, né, em termos de projetos, avançar na administração, avançar na gestão agressiva, né, e conseguir entregar de novo um crescimento, né, expressivo de pelo menos 30%, para poder fazer jus ao valuation dela, que está um valuation bastante
esticado, na minha opinião, né? Eu vou entrar no site Fundamentos aqui para vocês verem, né? JHSF3, vamos ver os múltiplos de JHSF. Bom, primeira coisa que chama a atenção aqui, pessoal, pro resultado da JHSF. Peraí. É a questão do lucro líquido, ó. Tá vendo? A gente tem um lucro líquido maior do que o EBIT. Isso não é normal acontecer, né? Geralmente o lucro líquido ele é menor do que o lucro operacional. Então, eu não sei, deve ser, eu não sei, eu não analisei direito o que aconteceu, mas eu acredito que em algum outro trimestre aí, eu acho que o JHSF teve venda de ativo, esse tipo de coisa. Aqui também no terceiro trimestre, tá vendo? Esse aqui ainda está mostrando o resultado do terceiro trimestre de 2019, né? Não está mostrando o terceiro do quarto trimestre. Mas tá vendo? O lucro líquido está maior do que o EBIT. Provavelmente foi nesse trimestre aqui, ou pode ter ocorrido em outro trimestre também, obviamente, a venda de algum ativo, alguma coisa assim, né? Que fez com que o lucro líquido ficasse maior, né, do que o lucro operacional, porque isso não é normal. E é isso aí acontecendo, o que acontece? Você influencia nos múltiplos aqui, ó, né? Você influencia, por exemplo, no preço sobre lucro. Você pode observar, ó, que o preço dividido pelo lucro operacional, ele é muito maior, é 38,5, é muito maior do que o preço sobre lucro, justamente por isso. Mas isso não vai acontecer todos os anos, certo? Isso é um fato não recorrente. Então, em 2020, se não houver nenhuma venda de ativo, nem nada disso que faça com que novamente tenha um lucro líquido maior do que o lucro operacional, o lucro líquido vai voltar para patamares mais baixos, né? E aí, naturalmente, esse valor de preço-lucro aqui, ele vai ficar maior do que o preço-lucro operacional, né, que é o normal de acontecer, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, a Trisul, né? Vamos na Trisul aqui. Ó, a Trisul você pode ver, ó, não tem pegadinha nenhuma, ó, não tem pegadinha nenhuma. Ó. O preço-lucro operacional é 20, né? E o preço-lucro é 25, né? Não tem pegadinha aqui, tá? Então, pessoal, a verdade é que se você for botar na ponta do lápis, o preço-lucro da JHSF, na real, sem considerar esses fatos não recorrentes, ele seria minimamente aí, né, uns 40 e poucos, tá? Que daria o dobro do preço-lucro da Trisul, sendo que a Trisul está crescendo aproximadamente aí a mesma coisa. Na verdade, nesse ano de 2019 cresceu até mais que a JHSF e para o ano que vem está projetado mais um crescimento de 30%. Né? Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo uma empresa, duas empresas com
Desculpa, voltando aqui. Então, pessoal, como eu estava falando, explicando, né? Eu vejo duas empresas, né, com excelente potencial de crescimento, só que eu enxergo valuations, né, completamente distintos, tá? Completamente distintos. A JHSF, né, ela tem um valor de mercado hoje de 5 bilhões, e ela está faturando, né, em torno de 600 e pouco, né, que está mostrando, ela fechou o ano com 600 e poucos milhões, né, de faturamento, né, que a gente viu lá no relatório. Sendo que a Trisul com um valuation de 3 bi, ou seja, bem menor, né, do que o valuation da JHSF, e faturando aí, né, provavelmente vai fechar até com um valor maior do que esse aqui, porque esse aqui está considerando os últimos 12 meses, sendo que o último trimestre de 2019 vai vir um resultado muito bom, muito superior, né, também em relação ao quarto trimestre de 2018, ou seja, vai fechar com uma receita aí de aproximadamente 800 e pouco, pelo menos, né, 800 e poucos milhões, né, e aí, pô, como que você tem uma empresa, né? Como que você tem uma empresa como a Trisul, por exemplo, que está faturando mais, está, né, com os múltiplos menores, valuation menor, está, né, crescendo a mesma coisa que o JHSF, por que justificaria, né, a JHSF valer muito mais que a Trisul, né? A única coisa que eu enxergo, na verdade, nisso tudo aí, fora esses indicadores de rentabilidade aqui, ó, né, indicadores de rentabilidade da Trisul, né, são melhores do que o da JHSF. Né? O JHSF, pessoal, como ela tem essa parte de negócios que são de receita recorrente, como shoppings, hotéis e tudo mais, ela tem uma estrutura gigantesca, né, que no final das contas gera pouca receita perto do investimento que ela tem que fazer, um investimento gigante. Você pode reparar que todas as administradoras de shopping têm um retorno sobre patrimônio líquido muito baixo. Né, ó, o JHSF é 8, né? Se eu for na Multiplan, por exemplo, né? Vamos ver o que vai dar Multiplan. Multiplan é 8 também, tá vendo? Então as melhores empresas, né, de administração de shopping, né, elas têm, vamos ver Iguatemi, elas têm um retorno sobre patrimônio líquido muito baixo, né? 9,3, tá vendo? Não passa de 10, não passa de 10. Enquanto as empresas que são as incorporadoras, né, elas conseguem uma rentabilidade melhor, né? Tá vendo? A Trisul já é uma rentabilidade um pouco melhor. Se você for olhar o retorno sobre o capital investido também é maior, né? E esse ROI aqui, esse ROI da Trisul vai melhorar depois que sair o último resultado também. Olha o retorno sobre o capital investido, né? Eu não sei, pessoal, se essa informação aqui no site Fundamentos está correta, tá? Não sei, porque o retorno sobre o capital investido é um calculinho meio chato de fazer. É bem chatinho de fazer e se não fizer o cálculo correto, acaba saindo um número equivocado, né? Então eu não tenho certeza se esse número aqui ele está representando a realidade. Mas enfim, o fato é que normalmente esse tipo de negócio, né, ele é menos rentável do que o negócio da Cirela, da Trisul, da Gafisa, enfim, né? Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte também. A JHSF, ela é uma empresa mais diversificada. Quando ela é uma empresa que atua em várias frentes, ela pode ser considerada um negócio um pouco mais estável, né? Porque ela não depende de uma área de negócio só. Pode ser que uma área de negócio não esteja tão bom e outra área esteja melhor, e assim sucessivamente. É igual a Petrobras, né? A Petrobras ela tem uma diversificação de coisas muito grande. Ela tem área de exploração e produção, área de refinaria, área de abastecimento, né?
que é a área lá da BR Distribuidora, enfim. Isso aí é uma empresa bastante diversificada em termos de área de negócio. Isso aí causa mais estabilidade na receita, né, ao longo do tempo, tá? Enfim, mas o fato é que eu acho um pouco exagerado o valuation da JHSF, né? Talvez pode ser que eu tenha me precipitado um pouco, né? Acho que eu fui um pouco conservador demais no meu valuation, podia ter segurado um pouco mais o papel, mas o fato é que, de qualquer forma, eu já teria saído fora dela. Não sei se vai continuar valorizando ou não. Provavelmente sim, acredito até que vai continuar valorizando, mesmo porque a gente está vivendo um momento, né, de euforia, as pessoas, muita gente vindo para renda variável. JHSF é uma empresa que está em crescimento e está em processo de melhoria de rentabilidade e tudo mais. Então é mais do que natural, né, que as pessoas continuem buscando, né, esse tipo de empresas para investir, né, empresas que estão vivendo bom momento, né? Como esse conhecimento de valuation, né, não é aplicado à massa, né, de pessoa física que investe na bolsa, às vezes o papel ele demora muito a voltar para a sua realidade, né? Então, provavelmente só tem vários e vários papéis aí que, na minha opinião, estão exagerados, mas o fato é que provavelmente esses papéis vão corrigir só quando chegar o bear market mesmo, né? Quando chegar o mercado de baixa, né? Que essas ações elas vão entrar em correção junto com o mercado como um todo, e obviamente essas ações que estão com valor exagerado vão ser justamente as que vão ter uma desvalorização mais expressiva, tá? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu!